Olá pessoal, você que está nesse momento assistindo a esse vídeo. Nós estamos aqui na Escola Profissional Balbina Viana Reis, onde acontece o encontro do PAIC, Eixo Literatura Infantil e Formação do Leitor, no âmbito da formação de mediadores dos clubes de leitura. E nós estamos aqui com o Antônio Filho, ele que é um dos escritores da coleção do PAIC, e também um desses mediadores, essas pessoas que trabalham em todo o estado do Ceará com essa ação tão bacana voltada para a leitura, que é os clubes de leitura do estado do Ceará. Vamos conversar um pouquinho. Antônio, o que é o clube da leitura? O clube de leitura, como a própria palavra diz, se a gente separar as duas partes, clube é um encontro de pessoas no intuito de partilhar alguma experiência ou de simplesmente se divertirem. Quando se vê essa parte de leitura, é um clube que se espera em que as pessoas estejam unidas nesse momento de encontro em torno do prazer de ler, em torno do prazer de falar e pensar a literatura de uma forma geral, de interpretar, de conversar, de passar um tempo de maneira lúdica e divertida. Antônio Filho, qual a mensagem ou qual alerta, espécie de alerta, que você deixaria para aquelas pessoas que ainda sentem um pouco de resistência ou ainda temem em abrir aquele tempinho ou reservar aquele tempinho para se dedicar à leitura, àquele encontro, àquela leitura prazerosa? Olha, eu acho que as pessoas que não dedicam um tempo específico, que não precisa ser evidentemente como horário de trabalho ou horário de alguma obrigação, é porque não tem o hábito, no caso o hábito diário ou o hábito de se divertir ou de gastar um tempo de maneira divertida com a leitura. São pessoas que não têm esse hábito. Evidentemente que a gente tem uma vida muito corrida, cheia de trabalho, né? E que pode parecer que a gente não tem tempo. Isso realmente é uma inverdade. Nós temos tempo. No caso, em Fortaleza, uma cidade grande, pessoas gastam muito tempo no ônibus, às vezes sem fazer nada, ou ouvindo simplesmente música ou rádio, que é também uma maneira de passar o tempo que se está no ônibus, mas poderia, por exemplo, ser utilizado na leitura. Isto é, o tempo pode ser encontrado, a forma como se utilizar também pode ser encontrada. Eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas devem ser conquistadas para a leitura. Uma vez me perguntaram não, uma vez eu estava dando uma entrevista e foi colocado uma questão, que não foi através de pergunta, mas foi colocado como um problema que o professor poderia enfrentar em sala de aula, que é o aluno não valorizar no sentido de não sentir a atração pelo objeto livro, pelo objeto de leitura, que a gente está dentro de uma biblioteca e, enfim, a gente tem, por exemplo, um livro aqui, um livro qualquer, no caso um livro sobre Salvador Dalí, sobre a obra do Salvador Dalí, e eu nunca vi, e eu falei isso nessa entrevista e falo agora também, que eu nunca vi um aluno, uma criança, que tenha sido apresentado ao livro, que tenha sido apresentada ao livro de maneira inteligente, de maneira afetiva, de maneira divertida, de maneira sedutora, que não tenha gostado do livro, que não tenha sentido atração pelo objeto livro, que é o objeto livro de ver, no caso esse livro é um livro ilustrado, mas também é um livro que tem informações, né, biográficas ou simplesmente de ensaio sobre a obra desse artista plástico. Mas no caso de uma criança, um livro infantil, uma revista em quadrinho, um livro ilustrado, um livro adequado, evidentemente, com leitura adequada para o estágio de processo de aprendizagem leitora que ela está, claro. Então, a comparação que eu fiz, e por favor não me interpretem mal, era tipo se eu estivesse com uma câmera fotográfica digital ou com um computador.
um laptop, no caso, um notebook, e estivesse em viagem visitando uma tribo de índios, uma comunidade indígena lá do Alto Xingu, lá da Amazônia, de repente apresentasse para eles: olha, pessoal, meus amigos, eu estou aqui apresentando para vocês um notebook. Eles não vão saber o que fazer. Do mesmo jeito somos nós, quando a gente não tem acesso a uma determinada tecnologia, como uma televisão digital, ou como uma câmera, ou um computador, a gente não vai saber o que fazer com aquele objeto. Porque simplesmente nós não conhecemos o objeto. O livro é um objeto, também é um objeto de tecnologia. Então, se não for apresentado para, no caso, o estudante, no caso, o aluno, e não é só isso, esse estudante, esse aluno, essa criança é também filho, é também irmão, é sobrinho, é neto. Então, nós mediadores, avós, pais, tios, irmãos, professores, se a gente não apresentar o objeto livro de maneira, como eu falei antes, divertida, lúdica, adequada, funcional, sedutora, essa tecnologia, o livro, esse objeto tão bonito e tão sedutor e útil, claro, não vai ser absorvido para o uso cotidiano desse indivíduo, da criança ou do estudante. Ok, Antônio Filho, muitíssimo obrigado e até um próximo encontro, se Deus quiser.